Obrigada, eu sempre esqueço. Como o Medel comentou, essa é uma atividade interna do laboratório, no sentido de que os alunos do laboratório de investigação de sistemas socioambientais elencaram a necessidade de aprender mais sobre o Terra Class, então a gente foi atrás do expert em Terra Class para conversar um pouquinho com a gente sobre o sistema hoje. Muito obrigada pela sua disposição. Os alunos são esses. Nós temos mais, eles devem ir entrando ao longo das atividades. E a ideia é realmente ser uma atividade bastante informal. Hoje, o Cláudio vai fazer toda a apresentação primeiro e depois a gente vai abrir para discussão, perguntas e respostas. E eu só peço para quem puder participar com câmera e com áudio, participar com câmera e por áudio, tá? Que a gente vai tentar ler menos o chat de agora em diante, para ter mais interação entre todo mundo. Ô, Mariana. Oi. Eu acho que enquanto estiver rolando a apresentação, talvez seja melhor fechar a câmera, porque a internet está muito ruim. Não, né? Aí, claro. depois a gente Tudo abre. Bem. Só depois, assim, para evitar que a gente fique com várias perguntas perdidas no chat, só pedir para depois que acabar a atividade, a gente fazer a interação mais ao vivo. Então, gente, por favor, câmeras e microfone. Mariane, o chat você está falando só para as perguntas, né? Mas pode continuar rolar aquele monte de negocinho no chat, né? Pode, claro. É que, de uns tempos para cá, as pessoas estão com vergonha de perguntar, e eu estou lendo muita pergunta no chat. E eu acho que isso é contra a ideia dessa atividade, que é ter interação. Oi, Silvana. Bom, oi, gente, todo mundo, boa tarde. Eu, particularmente, acho que o chat atrapalha. Eu acho que rolar conversa paralela atrapalha porque a gente fica querendo ou dar atenção no chat. Eu acho que, assim, eu não gosto. Inclusive, a minha sugestão era o contrário, que o chat ficasse fechado durante a apresentação. E se quiser colocar perguntas no chat, aí tudo bem, porque eventualmente a gente escrevendo organiza melhor as ideias na hora de perguntar. Mas aqui, como é informal e dá para a gente interagir, acho que nem precisa. Mas é a minha opinião. Bom, gente, então fica a critério. Se for alguma coisa muito importante para comentar, a gente tem o chat. Se não, a gente conversa depois que a atividade acabar, para não atrapalhar as pessoas que querem prestar atenção. Cláudia, a tela é sua. Beleza. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de vir aqui bater um papo com vocês. É uma atividade que eu gosto bastante, essa de conversar. Quem me conhece sabe que eu sou um cara dado, como diz minha mulher, né? Eu sou um caboclo dado, gosto muito de falar. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês, falar um pouco da metodologia do Terra Class. A gente está colocando como cerrado, mas a maior parte do que eu vou dizer aqui se aplica para a Amazônia também. A Amazônia esteve parado durante muito tempo, né? A gente está retomando agora o mapeamento para a Amazônia, e do Cerrado está em andamento, a gente acabou de entregar 2018, mas eu vou falar disso ao longo da nossa conversa aqui. Vamos lá, filhão, por que você não quer ir? Aqui. Bom, primeira coisa, o Terra Class, ele é uma gestão, né? uma combinação, né? Uma parceria entre INPE e Embrapa. A gente já vem fazendo juntos, via essa parceria desde 2010, quando a gente começou lá com o Terra Class Amazônia. Para a Amazônia, nós já fizemos mapeamento que vai até 2014, e agora, recentemente, a gente está reeditando, né, está mantendo a parceria para o Cerrado, através de um projeto chamado FIP Paisagem. O FIP Paisagem, ele tem por objetivo a gestão integrada da paisagem no bioma Cerrado, né, é uma parceria, é uma doação que está sendo administrada pelo Banco Mundial, é um projeto do FIP. FIP é o Forest Investment Program, e é um projeto, então, que é tocado pelo MCTI, né, Leia-se INPE, e Ministério da Agricultura, onde tem serviço florestal, cuidando mais da parte de assistência técnica, um monte de coisa, e a Embrapa, que é parceira do INPE dentro do Terra Class. Então, o Terra Class é uma das componentes do projeto FIP Paisagem. No objetivo, então, do Terra Class é o mapeamento de uso e cobertura, né, do bioma cerrado, especificamente para as bacias onde o FIP Paisagem tem ação de campo. O FIP Paisagem ele atua em 10 bacias do Cerrado brasileiro. Né? Nessas 10 bacias, então, a gente trabalha, além do mapeamento
padrão Landsat que a gente faz para todo o bioma, a gente vai fazer um mapeamento mais detalhado nessas áreas das 10 bacias. Nessas 10 bacias, tem uma ação do Serviço Florestal, que é fazer diagnóstico ambiental, ver quem tem déficit de ambiental, quem tem déficit de área de proteção, essas coisas, e fazer uma gestão para recuperar essas áreas. Então, o objetivo geral é esse objetivo de fortalecer a governança dentro do Cerrado. Tem 2 equipes trabalhando no Terra Class Cerrado, uma equipe que fica aqui em São José, tem eu e Eda, o Adami também faz parte, não está aqui a fotinha, mas o Adami também faz parte. O Murilo, aí tem 4 consultores que foram contratados pela GIZ para o trabalho, que é o Murilo, a Luciane, a Isabel e a Juliane. E lá em Campinas, na equipe com o pessoal da Embrapa Informática Agropecuária, tem o Alex, o João e o Júlio, que são os servidores da Embrapa, e tem uma equipe também de contratados aí da GZ, que é o João Luiz, a Karina, a Lídia e a Thalita. Bom, eu vou começar falando, então, do que a gente vai estar fazendo. Nesse projeto do Terra Class, está previsto 3 mapeamentos. 2018, que já foi entregue, está publicado no site lá do Terra Class. 2020, que a gente está fazendo agora, com previsão de até o final do ano entregar isso, até dezembro a gente entregar o mapeamento de 2020, e 2022, que a gente deve fazer no ano seguinte, com as seguintes classes de uso e cobertura. A gente está trabalhando de uma forma estruturada nessas classes, então elas têm níveis, num primeiro nível, são as 4 grandes grupos, o natural, o antrópico, água e áreas não observadas, outras coisas ali. Depois você começa a subdividir esses caras, em florestal, campestre. Essa primeira parte vem muito do que é do PRODES, da classificação que o próprio Dalton está fazendo agora para dividir o que é florestal, arbustivo e campestre. Depois, no mundo antrópico, a gente divide isso em terras cultivadas e outras terras, e entra cada uma das classes. Eu vou falar um pouco mais detalhado das classes mais para frente, então fica mais fácil de entender isso aí. Aqui, o importante é entender que a gente está trabalhando junto, uma legenda que se aproxima bastante até do que o IBGE faz também, a gente já discutiu isso com o IBGE, a ideia é poder que o IBGE possa participar conosco, talvez no mapeamento de 22, isso já vai ser possível, que a gente possa ter um pool de instituições federais trabalhando no mapeamento Terra Class e também estender esse mapeamento para outros biomas. Ele é feito de maneira modular, esse mapeamento, cada uma das fases trabalha um conjunto de classes, e a gente vai fazendo, ele vai integrando esse material ao longo da execução. A gente faz isso dentro de um banco Terra Amazon, do banco TA, que acho que a maior parte de vocês conhece. O TA é desenvolvimento nosso, foi feito aqui com a equipe do INPE e FUNCAT. Então, a gente tem o TA instalado lá em Campinas, tem o TA instalado aqui, e a gente consegue fazer esse uso concorrente nesse banco de dados. Tá? Então, vamos lá. Tudo começa pela criação do banco. Nessa criação do banco, a gente vai importar um conjunto de dados que vão entrar para a máscara. Esses dados, eles partem do PRODES, o Terra Class, tanto o Amazônia como o Cerrado, na verdade, com a execução agora dos outros biomas lá na FUNCAT, a nossa ideia é que todo o Terra Class que a gente quer fazer no Brasil inteiro parta do dado do PRODES. O PRODES é o que faz essa separação inicial do que é natural do que não é natural, e a gente vai incorporar máscara de água, pega todos os corpos d'água que estão lá na máscara do PRODES. A gente está agora para o Cerrado, especificamente, a gente está fazendo uma revisão dessa máscara. Essa máscara que está no PRODES, ela tem alguns problemas, principalmente de descontinuidade. A gente agora está, a partir do dado Sentinel, a gente está fazendo uma revisão completa dessa máscara de água. Até o final do ano esse produto deve estar pronto, mas, por enquanto, a gente está usando essa água. Então, incorpora essa água no mapeamento, incorpora essa área de vegetação natural e incorpora o dado de desmatamento do ano corrente. Então, no caso do dado de 2018 que foi publicado, a gente incorpora esse mapeamento do dado de 2018, e essas 3 classes
são máscaras em cima das quais eu não posso fazer mapeamento. Nunca vai ter um polígono terra classe em cima da linha natural, em cima de corpo d'água ou em cima de desflorestamento do ano. Por quê? Porque no desflorestamento do ano, os outros dois, é óbvio, né? Eu preciso explicar, e no desmatamento do ano, desflorestamento do ano, a gente não mapeia em cima dele, porque, como é um desmatamento que ocorreu aquele ano, eu não tenho ainda informação de em que ele se converteu, qual o uso que está sendo feito daquela região. Então, a gente põe isso como uma máscara também, ele não... A regra de negócio do TA não permite que se crie nada em cima dessa máscara. Uma vez que eu criei, então, essa máscara, eu vou partir para a primeira fase, efetivamente, de mapeamento, né, que são aqueles dados que a gente vai fazer na mão mesmo, né, vai fazer de maneira bastante... com interpretação na tela, eu vou chamar aquilo na tela e vou trabalhar isso aí, né, que vai ser principalmente as áreas urbanizadas, outras edificadas, áreas de mineração, outros usos e aqueles naturais não vegetados, quando tem que atualizar alguma coisa aí. O urbano, né, essa área urbanizada é clássica, né, tem a definição que está lá no site do Terra Class, são áreas aí de concentração de população, nas cidades, vilas, na região metropolitana, ela é arruada, é densamente populada, tem casa, prédio, enfim, tudo aquilo que você conhece de uma área urbana clássica, uma cidade clássica. Esse aqui é um exemplo do que a gente está vendo na imagem, né, uma imagem Landsat, aqui uma fotografia tirada numa cidade, mostrando o que é isso que a gente está trazendo para esse mapeamento. Então, para cada mapeamento disso, no 2018 foi feita a máscara total, e agora, para o 2020, isso está sendo atualizado, né? Os dados já foi atualizado, na verdade, já foi finalizado. Se houve alguma expansão urbana ao longo desses 2 anos, ela é detectada e é atualizada essa máscara. A gente está trabalhando também com uma outra classe, que a gente chamou de outras áreas edificadas, né, que não são áreas urbanas clássicas, são áreas com baixa concentração de edificações, normalmente ela está afastada do núcleo urbano principal. Então, dentro dessa área, entra aí, às vezes, grandes construções, entra barragem hidrelétrica, agroindústria, sede de fazenda, como são fazendas muito grandes, às vezes você tem pequenos, a sede com algumas casas em volta, que às vezes é casa de funcionário da fazenda. Então, isso aí a gente está chamando de outras áreas edificadas, né? Fica lá guardadinho nessa classe aí. As áreas de mineração, são tiradas, né, áreas clássicas de mineração, as áreas de não vegetado, né, arenoso ou rochoso, né, praia e formação rochosa que tem nessa região, praia de rio, e a classe de outros usos, que na verdade, aquela classe quando a gente não consegue identificar, não consegue saber onde que esse cara está caindo, esse cara, por exemplo, é uma área de piscicultura, ele fica mal parado em tudo, então a gente acaba colocando na classe outros usos. Mas ela é praticamente inexistente, né? Vocês vão ver no resultado final lá do mapeamento. Em seguida, né, quando a gente termina, então, esse aqui está mostrando, né, um exemplo aqui de como é que isso ficou no dado, isso é preparado, é atualizado esse dado. Né? Quando eu fecho isso aí, a gente passa para uma fase seguinte, onde vai ser feita toda a parte de agricultura. Então, essa parte inicial, a fase 1, é feita aqui pela equipe de São José. Quando a equipe de São José, à medida que ela vai terminando as cenas, a gente trabalha com as tarefas distribuídas por cenas Landsat. À medida que eles vão terminando essa cena, isso é auditado, passa pelo controle de qualidade aqui dentro do pessoal de São José. Quando está pronta, vai para Campinas. O pessoal de Campinas vai fazer a segunda fase do mapeamento, que é a parte de agricultura. Né? Todas as agriculturas vão sair nessa segunda fase. Né? Essa segunda fase, até agora, até o mapeamento de 2018, a gente fazia com base numa série temporal de dados moldes. Então, você colocava aquela pilha de dados moldes usando os próprios SITs. A gente tem os bancos SITs, fazia a classificação daquela série temporal SITs, e depois desse dado classificado, era feito uma passagem, um processo de passagem de escala para a Landsat, ou seja, com aquela máscara de agricultura produzida a partir do moldes, né, das grandes áreas,
e isso era feito a identificação na Landsat do perímetro que aquela classe representava. Então, isso era feito um trabalho mais manual. Para a parte de classificação das grandes agriculturas, era feito tanto de 1 como 2 ciclos, era feito, então, a partir do dado MODIS, e o dado da agricultura perene, outras agriculturas semi-perene, era feito a partir de interpretação visual, a partir de atualização de dados. A gente tem amostras do campo, tenta identificar, então, a partir também do dado da classificação, tenta identificar essas áreas de ocorrência de silvicultura e de agricultura perene, e é feita a atualização dessa máscara, mas um trabalho bastante manual nesse momento ainda. A gente está num momento agora que está migrando, muita coisa vai mudar. Muita coisa do que a gente está falando, que eu estou falando para vocês agora, talvez deixe de ser feito no próxima edição do Terra Class, por conta do BDC. Como o BDC agora, ele conseguiu, o cubo de dados, ele conseguiu fechar esse mapeamento, fechar a construção do banco de dados, construção da série temporal para 2020, já está disponível o dado Landsat em um conjunto grande. Então, a gente vai tentar fazer agora 2020, já a partir desse conjunto de amostras criadas, coletando dado no 2018, mas rodando a classificação, rodando os CITES direto no BDC com o dado Landsat. Então, isso está nesse processo de mudança. A gente está fazendo um conjunto de testes. Se tudo der certo, a gente vai abandonar totalmente a metodologia como ela era e passar a ser totalmente como a gente pretende agora. Tudo indica que está funcionando bem, então a gente faz essa mudança de categoria. Então, nessa segunda etapa, de mapeamento, são mapeadas, então, as áreas de silvicultura, que são culturas florestais naturais plantadas de maneira comercial, a cultura agrícola perene, café, laranja, enfim, essas seringueira, todas essas aí que a gente sabe que tem cultura perene, e as semi-perenes, como cana, por exemplo. Semi-perene, basicamente, é cana e mandioca. A gente consegue mapear bem cana, mandioca aqui no Cerrado ainda não estamos conseguindo um padrão muito razoável disso, mas vamos ver. As agriculturas de um ciclo, então, são grandes áreas de produção, mas só tem um ciclo agrícola, e as áreas de produção onde você tem mais de um ciclo agrícola. Isso vem daquela curva do dado da série temporal, da análise de série temporal no MODIS. Você consegue claramente identificar os perfis que mostram a ocorrência de um ciclo ou de 2 ciclos, então, com isso, a gente consegue separar uma informação. É uma informação bastante rica, principalmente porque você consegue identificar áreas onde tem uma maior exploração daquela região, um processo de intensificação. Não quer dizer que só onde tenha 2 ciclos é que é intensificado. 2 ciclos é uma das coisas, dos sinais de um processo de intensificação. Tem outras coisas que também vão mostrar isso, mas é um dado bastante enriquecedor para essas análises. Bom, feito isso, a gente passa a ter um dado um pouco mais completo. A cada vez então, que a gente roda esse mapeamento, você vai inserindo dados novos, e isso vai ficando numa área, a área editável vai ficando cada vez menor. Eu vou trabalhando meio no conceito de objetos, então, à medida que eu vou colocando novos objetos dentro do meu mapeamento, essas áreas elas vão ficar travadas para mapeamento. Eu vou diminuindo a área de mapeamento final. Esse dado de 2020 ainda está em andamento, daqui a pouco vai estar pronto. Mais uma vez, terminado esse dado de mapeamento dessa fase, a gente entra na última fase de mapeamento, que é o que sobrou dentro daquela área. Ou seja, eu já tirei tudo que foi feito na mão, casa urbana, mineração, outros, blá, 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 tirei tudo que era agricultura daquela região, sobrou lá dentro. Floresta secundária, a vegetação secundária, pasto, que se divide em pasto herbáceo e pasto arbustivo arbóreo. Essa área de vegetação secundária, a gente só consegue identificar as áreas que têm formação florestada, as áreas que não têm formação florestada, a gente não consegue identificar se houve ou não regeneração, então elas acabam ficando como áreas de pastagens, se não tiver, se regenerou um campo ali
provavelmente ele ficou classificado como uma área de pastagem, e ele vai ficar assim porque eu não tenho como, usando as imagens do Landsat, eu não consigo fazer separação se aquilo é uma regeneração de um campo natural ou se ele é uma pastagem realmente. Então, a gente, nesse caso, ele vai ficar dentro de uma pastagem, até porque a maior parte dele continua sendo usado como pasto mesmo. Se ele já tiver sido mapeado como pelo PRODES, como uma área convertida, né, provavelmente ele está dentro de uma pastagem e ele vai ficar assim, nessa classificação. Essa terceira fase, a gente está fazendo hoje, usando, no mapeamento do ano passado foi feito muita coisa na mão, mas esse ano a gente já está fazendo muito mais coisa em cima, como a gente ainda não tinha o cubo de dados aqui, a gente estava fazendo em cima lá do Engine, né, essa classificação. Para isso, a gente está usando, Mariana tem trabalhado lá junto com o pessoal também, um pouco, né? Mas a gente está usando esses dados Sentinel, tanto um como dois, e criando índices a partir desses produtos, né? NDVI, NDWI, modelo de mistura espectral, as diversas orientações aí da Sentinel-1. Então, a gente está gerando o máximo de produto possível e faz uma coleta bastante exaustiva de pontos em cada uma das cenas. Trabalha para fazer a coleta de dados, a gente faz uma composição, uma cena que é uma composição do período seco, mais ou menos aí de julho a setembro. Então, a gente faz uma composição dessas imagens para gerar os produtos e para poder fazer a classificação. Então, em cima dessa composição aí de 3 meses, a gente coleta todas as amostras de teste de treinamento, roda um Random Forest lá no GE, né, e depois disso tem essa imagem classificada. Trabalhamos com 3 classes, né, então a gente tem que separar o mundo em pastagem de predomínio herbáceo, que seria mais ou menos o nosso pasto limpo, né, o pasto mais homogêneo, uma pastagem que tem uma presença de invasoras aí, de arbustivo arbórea, né, seria conhecida popularmente por pasto sujo, e as áreas onde a vegetação secundária já apresenta um padrão já de densa ocupação, né, então que a gente trabalha com um padrão de recuperação florestada nessa região. Para fazer a identificação, né, a gente trabalha também com segmentos, né, porque o produto que sai lá do Engine, quando você roda o Random Forest, esse produto aqui, ele tem ainda um pouco desse efeito de sal e pimenta, dado que a classificação é feita por pixel. Então, para poder melhorar essa classificação, a gente roda uma etapa que é uma segmentação dessa imagem, né? A gente usa esse segmentador de superpixel SNC, ele então vai quebrar a minha imagem em N segmentos. A partir desse segmento, o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, classificar esse segmento pela maioria zonal daquela região, né? Então, isso permite com que pequenos pontos, pequenos pixels perdidos que estavam no meio desses polígonos sejam eliminados, eles vão ser reclassificados para a classe predominante daquela região ali, né? E depois que é feita essa reclassificação, isso ainda vai para um refinamento que é feito pelo intérprete, né? Essa classificação vai para o intérprete vai olhar esse dado em cima da imagem para dizer se aquilo dá certo ou não, se precisa fazer alguma interação, algum recorte daquela classificação. Então, esse é o resultado final. A gente tem, então, todas as classes, elas vão sendo, então, adicionadas. Como a gente vai fazendo isso de maneira modular, né, em forma de objetos, é comum, vai acontecer de ficarem pequenos polígonos vazios, muito pequenos, 2 pixels, 3 pixels, entre uma classificação e outra. Então, para limpar esses polígonos, a gente roda uma pós-classificação no final, né, que ele vai, então, reclassificar essas áreas vazias. Ele vai seguir um conjunto de regras, né? Por exemplo, ele nunca vai criar um natural, ele não pode criar água, ele vai ter que reclassificar para um polígono que seja passível de mapeamento. Aí ele procura a vizinhança, vê quem é o maior vizinho lá perto, reclassifica. A gente tem um conjunto de regras, né? E o resultado final, então, é um mapeamento vetorial que recobre toda a área
né, esse dado vai ficar disponível, então, lá na plataforma. Hoje, a plataforma do Terra Class está separada ainda do que é a Amazônia Legal e o que é bioma cerrado. A gente vai... a ideia é que isso depois possa ser unificado, mas, por enquanto, ele ainda está dessa maneira lá na plataforma. Até porque o de 2018, desculpa, o da Amazônia só tem até 2014, e o do bioma cerrado só tem, por enquanto, o dado de 2018. Quando você entra lá no portal, né, você vai ver o dado disponível, né, você pode fazer download do dado, vou mostrar isso aqui, pode consultar, né, por estado, por município, isso aqui é coisa que a gente faz atendimento de imprensa também, mas você tem o resultado que a gente percebeu nesse primeiro mapeamento de 2018. A gente está dizendo que é primeiro mapeamento, porque apesar de o mapeamento ter um Terra Class 2013, mas esse 2013 ele não tinha PRODES ainda, então ele tem uma divergência grande com PRODES, tem uma divergência de metodologia grande, então ele não é exatamente igual a esse dado aí. Mas o dado de 2018, ele está mostrando para a gente que a maior parte do que está ali é uma área de natural, mas se eu descontar a área natural, descontar a área de corpos d'água, né, e descontar o desmatamento de 2018, que era o dano corrente, né, a gente percebe, então, quais foram os maiores usos, como é que é a distribuição desse dado. E a gente percebe que a pastagem é, de longe, a maior ocupação do cerrado, quase 60% do cerrado está ocupado por pastagens. As áreas de agricultura representam uma área bem maior do que na Amazônia, eles já têm mais de 25% da área do cerrado está em agricultura, está distribuído nas diferentes agriculturas, sendo que a maior parte está na parte onde tem mais de um ciclo agrícola, né? Tem pelo menos 2 ciclos agrícolas, quase 15%. Depois, as áreas de regeneração, quase 10% apresentou algum padrão de regeneração. Aí depois você tem outros usos lá, como a silvicultura, né? Áreas urbanas é pequeno, não chega a 1%, outras áreas também 0,3%, né? São áreas bem pequenas mesmo. Você pode consultar isso lá na página do Terra Class por diferentes divisões. Você tem o dado pelo cerrado inteiro, você pode consultar por estado, você pode consultar por município, pode consultar por bacia hidrográfica. Então, ele foi feito um recorte dessa informação nos diferentes arranjos, para que você possa consultar, então, e ter essa informação separada para cada um desses recortes. Os dados estão disponíveis lá para download nessas regiões que eu falei. Você pode baixar tanto o dado vetorial como o dado matricial, você escolhe o que você quer, se você quer baixar só o município, o seu estado inteiro, né, como é que você quer isso. E a gente fez uma acurácia, né, desse dado, seguindo a metodologia do Watson. A gente encontrou uma acurácia, uma exatidão global aí de 90%, quase 91%. É óbvio que as classes que têm menor representação têm as piores exatidões, como a área de urbana, a área de mineração, são as áreas que têm a ocorrência muito pequena, né? E então você tem uma exatidão menor em cima dela, porque a amostragem é muito limitada. Mas, de maneira geral, os grandes alvos se comportaram muito bem, com praticamente 90% aí de acerto, o que é uma precisão bastante elevada. A fins de entender, pelo menos de ter entender um pouco, pelo menos, ainda que eles não sejam completamente compatíveis, a gente tentou entender um pouco, olhar para o dado de 2013, olhar para esse dado de 2018 e entender como é que ele variou ao longo desses 5 anos. É um exercício interno, a gente não publicou isso, mas era mais para entender como é que isso estava ao longo do tempo. Então, olhando para esse dado, a gente percebe, né, que 76% da agricultura de 2018 caiu, né, já era agricultura também em 2013. 6% da agricultura caiu sobre a área de natural de 2013 e 14% em cima de área de pastagem. Olhando para a agricultura, quando ela tem mais de um ciclo, de 2 ciclos ou mais,
né, você teve um comportamento bastante parecido com o de um ciclo só. Olhando só para a área de expansão, né, a agricultura nova que surgiu nesse período, 59% dessa área nova, né, aquilo que não existia em 2013 e que virou agricultura em 2018, 59% cresceu em cima de áreas de pastagem, 24% em áreas que eram naturais e 17% em outras categorias lá dentro. Né? E outra coisa também, olhando de maneira geral, a gente percebe aí como é que isso, como é que o Terra Class, olhando para o 2013, como é que ele se comporta em 2018, né? A gente tem essa coisa que a maior parte era pastagem, se manteve como pastagem lá, né? E essas agriculturas também eram praticamente 5%. Olhando agora, a gente fez um trabalho de campo, né? Só mais complementar essa nossa conversa aqui, só para mostrar um pouco. Essa é uma das bacias prioritárias, é a bacia aqui da região do Prata, no Triângulo Mineiro. A gente acabou de fazer um trabalho de campo lá para poder validar um pouco essas informações. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente fez esse trabalho, como é que é feita essa coleta de amostras para validação, e que servem também como amostras de classificação depois. A gente procura coletar o máximo de amostras dentro dessa área, né? Então, a gente percebe aí essas bacias, a gente fica rodando a bacia da maior disponibilidade possível, né? O máximo de estradas que tem, que a gente consegue rodar, e vamos coletando ponto ao longo das estradas. Né? Como é que a gente coleta isso? Esse ponto, além de visitar alguns pontos específicos, que aí a gente acaba se afastando mais das principais estradas, mas quando a gente está andando pelas principais estradas, né, tem o cara que está no banco do passageiro, ele fica com um tablet com as imagens, né, a gente pega as imagens mais próximas possíveis da data, né, e ele vai ficar, então, olhando, a gente fica olhando para o campo, olhando para as imagens e coletando, identificando, aqui é pasto sujo, aqui é pasto limpo, aqui é agricultura, aqui é silvicultura, né, fica pegando o máximo de amostras possível ao longo dessa região. Essa é uma forma que a gente encontrou de fazer o campo de maneira rápida e ter o máximo de amostras possíveis. Além dessas amostras que são coletadas durante o deslocamento, a gente escolhe alguns pontos aleatórios e também alguns pontos de interesse da região que a gente vai e procura ir o mais próximo possível. Então, daí a gente sai das estradas principais, vão entrar nas estradas locais para visitar alguns pontos que sejam de interesse. Então, aqui algumas fotografias do que a gente encontrou no campo que eu achei que era interessante compartilhar com vocês. Nessa região do Prata, eu não sabia, para mim, isso foi novidade, nós encontramos bastante seringueira, né, várias áreas com seringueira, né, áreas de porte bastante significativo, muitas áreas de reforma de pasto, né, muita coisa de pasto velho sendo reformado, que reforça aquela ideia que a gente viu da agricultura ocupando áreas de pastagens, né, elas entram nisso. Encontramos um pouco de integração entre pecuária e floresta. A maior parte dessas áreas de integração entre pecuária e floresta, elas não visavam tanto a exploração da floresta, mas sim a produção de conforto térmico para os animais. É um calor muito grande, então os animais ficam sempre lá na sombra dessas árvores. Eles eventualmente exploram um pouco essa madeira, vende essa madeira quando ela está num porte maior, mas a conversa que eu tive com quem estava no campo, com produtores, a maior parte, realmente, o grande interesse que ele tem é em garantir conforto ambiental para os seus animais. Áreas de mineração, algumas áreas de assentamento, visitamos também, o que no Terra Class é sempre bastante difícil, que são áreas muito pequenas, onde você tem de tudo um pouco, né? Você tem um pequeno pasto, tem uma área de reflorestamento, tem uma horta, tem um monte de coisa tudo junto, então isso é bem complexo, o mapeamento disso. A gente acaba por optar em colocar na classe que predomina naquela região, né? A maior parte predomina pasto, mesmo sendo pequenas propriedades. A parte significativa das propriedades são ocupadas por pastagens, então acaba que esses caras vão entrar numa pastagem, às vezes uma pastagem até meio arbustiva, porque tem muita presença de arbóreo no meio. Áreas de grandes agriculturas,
áreas de cultura de abacaxi, achei interessante também. Isso é bem localizado na região próxima a Ituiutaba, mas bastante abacaxi naquela região. Áreas de natural, uma coisa que eu até trouxe essa imagem e me chamou muito a atenção é que o frio, como o frio esse ano foi muito, muito intenso, as áreas das veredas queimaram de que acabou praticamente a sensação que você tinha ao olhar de longe é que aquilo tinha passado fogo naquela região, que realmente queimou, que matou todas as folhas. Mas quando você chegava perto, você percebia que realmente não havia nenhum sinal de fogo. Houve realmente uma queima, houve uma morte daquela área vegetal, dessas vegetações, mas devido ao frio. Tá? Bom, rapidamente era isso que eu queria apresentar. Agora eu fico aqui à disposição para conversar com vocês, para que vocês possam entender melhor isso aqui, a gente possa bater papo. É isso. Obrigada, Cláudio. De nada. Vamos. Alguém quer começar? Eu posso, Então vamos lá, Isabel. mas é uma pergunta bem rápida, porque eu acho que comi bola aí, não sei. Cláudio, como é que... Eu não vi aí a etapa, como é que vocês fazem a diferenciação da vegetação secundária da agricultura perene? Eu não lembro as etapas, assim. A perene, né, o pessoal lá de Campinas faz esse primeiro mapeamento. Quando eles estão fazendo as agriculturas, eles vão pegar as amostras de perene e tentar identificar aquilo a partir da classificação do MODIS e interpretação visual também na tela. O cara vai tirar, eles vão... Então, quando chega para mim, o pessoal de Campinas já fez a classificação da imagem, né, tudo que é perene. Aí, perene, semi-perene, já veio de lá. Já vai chegar para mim só buraco. Né? Quando chega aqui de volta, só tem 3 coisas que podem estar lá dentro. 2 classes de pasto e 1 classe de vegetação secundária. Então, aí a gente vai fazer a separação lá no Random Forest, vai coletar as amostras, roda a classificação, ele vai me separar essas coisas. Né? E aí, além do Random Forest, eu vou fazer aquela etapa da segmentação para poder ter os polígonos sem o sal e pimenta que fica na classificação por pixel. Quer dizer, aí você não usa mais o modelo linear de mistura espectral, porque provavelmente aí... Ele está lá dentro do Random Forest. Entendi. Ele é um dos componentes. A gente joga no engine, eu jogo as bandas originais, modelo linear de mistura, NWI, NDWI, NDVI, dados de radar, faço um pouco de dado de textura do radar. Então, tudo isso está lá dentro do engine. Né? Quando a gente roda o Random Forest, ele fica lá mastigando. Né? A gente testou, no começo eram 200 índices. Aí, né, começamos a jogar fora, sobrou uns 15 índices, que era realmente o que interessava. Então, aí as bandas originais, modelo linear de mistura, NDVI, NDWI e textura do radar. Tá? Então, ele usa isso para fazer a classificação. Só que você passa primeiro pela Embrapa, porque no Terra Classe Amazônia é diferente, né? Ele é a primeira coisa que você faz. Isso. O Terra Classe Amazônia é diferente porque a vegetação secundária na Amazônia é muito mais simples do que no Cerrado. Né? Então, a gente começa pelas coisas mais simples. No caso aqui nosso, do Cerrado aqui, é mais simples eu tirar a agricultura primeiro e deixar a vegetação secundária para o final. Na Amazônia é o processo contrário. A gente começa pela vegetação secundária. Então, na Amazônia, eu vou fazer o processo, só que a primeira coisa que eu vou fazer é o mapeamento da vegetação secundária, que é aquela história. Você tem o buraco onde o PRODES disse que já foi desmatado. Se eu tenho alguma coisa com cara de florestada lá dentro, aquilo é vegetação secundária. Então, é a primeira coisa que sai, no caso da Amazônia. Não. Porque daí também você elimina, né, grande parte das áreas, né? Sim. Porque tem muita vegetação secundária lá, que é diferente no Cerrado, né? Exatamente. Não. Beleza. Cláudio, nesse assunto ainda,
Você sabe me dizer como que a Embrapa separa o que é agricultura do resto do que é buraco? Então, eles fazem a classificação da série temporal do Moodys. Ele tem um cubo de Moodys, aí ele coleta um monte de amostra lá de onde ele sabe que é agricultura, sabe que é perene, sabe, e aí ele olha como é que a curva, principalmente do NDVI, se comporta ao longo do tempo. Então, com base nessa curva, ele vai classificar pixel a pixel e vai ter uma mancha de área de agricultura, em função do comportamento espectro temporal de cada pixel. Mas aí tem amostra do que não é agricultura também para confrontar? Ou tem um limiar, tem um corte, tem alguma... Não, eu acho que ele trabalha com o limiar, quer dizer, ele identifica onde tem as curvas. Principalmente a agricultura, ela vai ter aquela curva bastante característica, né, Marina? Você vai pegar, ela faz o NDVI, vai crescer para caramba e pum, tá aquela corte seco. Né? Quando faz isso uma ou duas vezes, então você tem esse comportamento. Ele usa esse comportamento para separar o que é e o que não é agricultura. Então, uma coisa que tem uma curva muito diferente nem entra na análise. Não. É filtrada antes. Tem um monte de coisa que vai sair no manual, né? Tem um monte, não. A gente, quando começa o trabalho, vai tirar urbana, vai tirar mineração, vai tirar aquelas coisas que são pequenas. Para você fazer classificação vai tomar muito tempo. Então, você faz na mão para todo mundo, vai para eles trabalharem só as agriculturas. Então, eles vão pegar a área de cana, ele tem as amostras de cana, ele olha um ciclo maior, separa toda a área de cana. Tá? Aí ele incorpora. Separa toda a área de 1 e 2 ciclos, incorpora. Aí vai olhar para as áreas de perene. Muita coisa de perene vai sair na mão, né? Ele tem as amostras, aí identifica isso, aí incorpora isso. Aí, quer dizer, então ele tira tudo isso, quando vem para mim, eu já sei que isso aí já saiu. Eu não tenho que me preocupar com isso. Tá bem. Pode fazer mais uma pergunta? Pode fazer mais alguma pergunta. Gente, quem quiser fazer, no chat, se vocês quiserem fazer uma lista para a gente organizar as perguntas, isso pode, né, Silvana? Vai se organizando. Não, fiquei assim, achei muito legal, né, essa coisa de vocês estarem aumentando aí o número de classes de agricultura, né, permanente, tudo. Aí agora a minha pergunta fatal é se, ao mudar dessa plataforma do Moodys, né, das imagens do Moodys para a Landsat, você acha que tem condição de vocês conseguirem detectar a agricultura de pequena escala, assim, pelo menos? Não? Na Landsat, não. O Miguelzinho está na fila lá. Ó. Não, porque a gente, é bom, hoje eu não vou deixar ele falar, é bom que a gente tenha usado o dado do Landsat para detectar, mas em áreas pequenas, com Ecognition, é um esforço gigante, né? É outra metodologia. E, logicamente, que meu sonho de consumo é poder ter esse dado, assim, sem eu precisar ter esforço nenhum, né? Mas... Eu acho, Bel, assim, que uma possibilidade que a gente vai tentar daqui a pouco, né, na verdade, com a entrada da Sentinel, a minha ideia é que a gente possa partir para a Sentinel para fazer tudo no Sentinel daqui a um tempo. Legal. Aí, o que vai acontecer? Eu vou começar a pegar umas manchinhas de agricultura pequenininha, né? Aí, talvez, olhando para essas manchinhas de agricultura misturada, quando você tiver misturado com outras coisas, isso pode ser um indicador de que é uma pequena agricultura. Mas hoje não tem como. Né? Hoje, o que acontece é essa pequena agricultura vai estar dentro, provavelmente, da área de pastagem e, muito provavelmente, naquela pastagem arbustiva, que quase sempre é um pasto de baixa qualidade, mistura, então vai estar ali dentro, muito provavelmente. Eu fiquei imaginando também que essas métricas de textura que você está usando, essas imagens de textura, talvez possam ajudar nisso também. Sim. Né? Mas eu não sei. Mas também é meu sonho a gente chegar nessa área de agricultura, Bel. O que eu estou fazendo, né, aí não é na etapa do Terra Classe, é lá na análise de paisagem, né, olhar para a célula, aí na minha célula, que é uma célula de 10.000 hectares, a gente consegue identificar alguns parâmetros que está caminhando para isso. Quer dizer, na verdade, é por eliminação.
essa célula não é de pecuária, não é leiteira, não é carne, não é grande agricultura, não. Aí começa, lá no final vai sobrar um mosaico de coisas. Eu estou falando, esse cara aqui, provavelmente, nessa região, tem ocorrência tem um certo predomínio de agricultura misturada. Eu não chamo nem de pequena agricultura. Eu digo que é uma coisa que mistura vários elementos lá. Legal. Deixar eles falarem. Aniele, Como a gente falasse. eu estou fazendo a lista aqui no chat, tá? Como para mim chegou primeiro a Aniele, eu pus a Aniele na frente. Miguel, Então, a ordem tá. está Aniele, Miguel, Silvana. Anne, se você puder fazer essa pergunta. O Cláudio, a primeira pergunta é quando que vai estar disponível o próximo dado do Terra Class Amazônia? Já estou de olho nele. E que ano que vocês vão começar a retomar para a Amazônia? E a segunda coisa é que se vocês vão mudar a metodologia, né, do Terra Class Amazônia, se vai deixar mais similar a essa do Terra Class Cerrado, né? Porque teve grandes avanços aí na metodologia, usar o GE e trazer várias informações. Tenho certeza que o dado está de excelente qualidade. O que vocês estão pensando aí para o Terra Class Amazônia? Sim, Aniele, vamos lá, vamos começar pelas respostas. Primeiro, eu espero que até o final do ano a gente tenha o dado de 2018 do Terra Class Amazônia. A gente está trabalhando para isso. A gente tinha parado em 2014, então a gente vai para 2018 agora. Não, acho que é 2020, desculpa. O primeiro dado que vai entregar agora é 2020. A gente está trabalhando para entregar esse dado até o final do ano, até dezembro, está com ele na praça. Depois a gente vai fazer 18 e depois vai fazer 21 e 22. O dinheiro é um dinheiro que foi repassado pelo Sensipan, que era o dono do dinheiro, e aí eles falam, não, a gente quer... Ele queria 19, 20, 21, era 19, 20, 21, 22. Eu falei, não, cara, isso não vai resolver nada, faz 18, 20, aí eles toparam, acabaram topando fazer, eles queriam olhar nesse governo. Eu falei, não, é melhor fazer 18, vamos mostrar o antes, depois, aí acabamos convencendo. Então vai ser, a gente vai entregar 20 agora, depois vai fazer 18, 21 e 22. Ao longo desses próximos, são 3 anos de contrato, a gente vai entregar esse dado depois. A respeito das mudanças, a gente sim quer estar incorporando essas mudanças no Terra Class Amazônia, a gente espera avançar com esse produto, que é um produto melhor para o Terra Class Amazônia, e talvez a gente consiga, vamos ver como é que vai render o trabalho usando os CITES. A ideia, nosso sonho é que tudo funcione razoavelmente bem aí dentro dos CITES, que a gente possa, então, reclassificar o passado e ter uma série, né, da Amazônia reprocessada. A gente reprocessar aquele passado e ter um dado melhor. Mas isso é só sonho, tá? Não posso, isso eu só conto para vocês aqui. Lá fora eu falo que eu só vou entregar 18, 20, 21, 22, né? Que é dado novo. Ah, ótimo! Se Tá gravando, Paulo? 21 e 22, eu posso escolher qual outro ano eu vou trabalhar, então já me ajuda. Tá gravando. Não, mas, gente, desculpa interferir a fila, mas isso quer dizer, então, que a gente pode ter novos dados Terra Class para 2014, 12, para os dados anteriores? Pode. Depois, quando a gente reprocessar, sim, é possível. Eu quero voltar a falar disso depois. Miguel, sua vez. Você não vai precisar, porque minha pergunta era essa. Uma parte da minha pergunta era essa. Antes mesmo do Cláudio falar isso, porque... Bom, primeiro é o seguinte, aproveitando, você falou, o primeiro dado vai ser 2020, mas o 2018, qual a previsão dele? Final de 2021, de 22? Eu acho que não, Miguel, acho que antes. Provavelmente lá pelo meio de 22, desculpa. 22, lá pelo meio de 22, lá para agosto, espero que daqui a um ano por aí, a gente já esteja fechando o dado de 18. 2018, tá. Continuar no Amazônia e depois eu vou falar a pergunta do metodologia, tá? De uma coisa que eu estou querendo entender melhor, posso ter comido bola ali.
essa questão é séria, né? Tá? A reclassificação, a série histórica do Terra Classe, ela vai ficar invalidada. Então, você, a partir do momento que você construa uma nova metodologia, reprocesse o dado, basicamente, você vai estar dizendo, dependendo do que vai acontecer com o resultado dessa reclassificação, que um monte de trabalho que saiu com Terra Classe nas boas revistas do ramo, está tudo errado. Pode reclamar porque era bobagem. Nós inventamos uma nova metodologia, temos um novo dado agora e, portanto, tudo aquilo que você concluiu não pode concluir mais. Tá? Então, Você tem uma nova oportunidade de isso é o menor dos problemas, né? Que é só esse aí. Mas o maior, a questão é, a pergunta era essa, quer dizer, reprocessar é a coisa mais simples. Aí daqui a pouco você faz outra metodologia, reprocessa tudo de novo. Você faz outra, aí, ou seja, para que vale esse dado? É melhor eu não ter, porque a cada ano que o cara inventa uma metodologia nova, ele reprocessa tudo, né? Então, o outro plano é como é que você harmoniza, como é que você, na verdade, preserva a série histórica e avança a metodologia. Então, a solução fácil é essa, que é a solução map-bioma, sem nenhuma responsabilidade. Faço minha nova coleção, invento um novo algoritmo e foda-se você. Eu estou dizendo que agora você faça seu trabalho todo de novo. Pegue meu banco de dados, faça tudo que você fez antes novamente. Considerando que há enfim, que é necessário um compromisso, né, com um pouco da realidade desse dado e com o histórico que ele tem, a não ser que você, né, ou seja, o time, acredite que esse dado não presta, então tem que preservar a história desse dado. Ou, antes de fazer isso, tem que avaliar qual é o tamanho da mudança em classes chaves que o Terra Classe tem, né, que alteram determinadas coisas e que tem um impacto no debate, na narrativa, na discussão sobre a questão da perda florestal na Amazônia. Essa é uma, tá? Questão que eu não sei, enfim, eu acho que vocês têm que pensar um pouco mais antes de ter uma decisão, a decisão mais fácil. Primeiro, não é a decisão mais fácil. Eu vou discordar totalmente de tudo que você disse, mais fácil. Miguel. Tecnologicamente é mais fácil. Não é mais fácil, então senta aqui e vem processar, Miguel. Não, senta Cláudio, aqui. tecnologicamente é mais fácil. Jogar pedra é fácil pra cacete, Miguel. Sentar Cláudio, aí e dizer Cláudio, tudo que você foi Cláudio, eu não estou jogando pedra. Entenda, né, o que eu estou falando. Então faça melhor suas perguntas. Escute, é mais fácil. É mais fácil a solução. Não é que ela... Eu escutei você, agora você me escute. Mas é que você não entendeu, Cláudio. Não é mais fácil, não é que é trabalhosa. Não é mais fácil. Não estou falando que ela é trabalhosa, sofisticada. É mais fácil decidir que eu vou reprocessar. É mais fácil decidir isso. Não é mais fácil, Miguel. Isso é uma discussão. Porque, assim, você olhar ao longo do o dado, né, a gente tem hoje um sensor que é muito mais fino do que era no passado. Certo? Você tem dados que não havia no passado. Então, você tem que evoluir com esse dado. A gente não pode, em função de dizer que eu tenho um dado histórico, eu não posso amarrar, né, a capacidade de gerar um dado melhor, né, dizendo simplesmente que, como no passado, se a gente tivesse com esse mesmo olhar, eu estaria fazendo PRODES no papel. Né? Bota no papel, faz no papel, porque você não pode perder a série histórica. Não é assim, Miguel. É óbvio que a gente tem um compromisso, a gente tem responsabilidade, olha para isso, se preocupa como é que está feito, como é que estava no passado, como é que está agora, qual é o efeito que está trazendo. Né? É importante, talvez, fazer um processo, nesse processo de migração, fazer um processo de dizer, olha, o que tinha, o que tem agora, então provavelmente isso aqui foi para cá, isso aqui foi para cá. Né? Isso é o que a gente está vendo agora a partir desse dado. Né? Mas não dá para ficar o resto da vida sentado e dizer, não posso mudar porque eu tenho uma série que está lá. Eu acho que o melhor é você reprocessar essa informação, né? Pode até guardar a informação original, dizer, olha, a informação original está aqui, se você quiser usar, né, como ela era no passado, ela é assim, a gente reprocessou agora e vai ter isso assim.
entendeu? Então, eu acho que esse é o melhor caminho, né? A gente tentar evoluir, tentar trazer coisas novas, melhorar a capacidade do dado, ter um dado com mais capacidade de discernir as coisas. Por exemplo, a gente trouxe, né, as várias agriculturas que no Terra Classe inicial não tinha, era uma única classe de agricultura, a gente está separando em mais classes, né? A gente está trabalhando com dado de outras áreas edificadas, que também não tinha, a gente chamava tudo, era urbano ou não urbano. Então, a gente está evoluindo, está trazendo dados novos, que é basicamente fruto de melhoria de metodologia e também da capacidade do sensor que está entrando agora, amigo. Não, isso você me respondeu a pergunta, Cláudio. Só que eu vou te perguntar, vou insistir, desculpa, Maria, aproveitar, porque eu quero entender se isso faz parte do protocolo. É lógico e nunca ninguém vai parar no tempo, é assim que a gente faz. A questão é a responsabilidade com a série histórica. Essa responsabilidade tem no PRODES, evoluiu, vai evoluir, e ela foi tendo, ela existe. Você deu uma linha, que era o que eu imaginava, mas eu quero saber se isso está incluído no projeto, no programa, ou seja, quando eu fizer, quando eu digo a solução mais fácil é a que o MapBiomas faz, não é fácil de tecnologia, nada disso, é fácil a solução sobre a liberação, sobre a entrega do dado, tá? Eu reprocesso e falo, acabou, agora é isso aqui. Isso é o mais fácil. Você reprocessa todo mundo e fala, agora eu tenho uma nova coleção. Acabou, tá? Você não. Agora você mostrou uma preocupação. Agora eu quero saber se essa preocupação, com alguns apontamentos, que é o que você falou, faz parte hoje de uma track, de uma linha do projeto. Quer dizer, olha, quando eu reprocessar, eu vou ter, para dar uma equivalência, uma metáfora, eu vou ter como o IBGE tem no setor censitário, a tabela de para. Era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Cuidado. Então, eu tenho que ter, ao mesmo tempo que eu faço isso, se eu quero ter este cuidado, né, e fazer com que a comunidade tenha este cuidado ao analisar esse dado, eu preciso ter uma track, eu preciso ter uma trilha de alguém que vai estar fazendo metodologia para explicar as diferenças dessas coleções na série histórica. Você deu uma linha, mas isso é um pensamento seu ou isso está dentro do projeto? Isso está sendo discutido com o grupo todo, né? Na hora que se reprocessar tudo, aí você vai ter que entrar nessa discussão de como fazer isso. Ou antes, né? Porque você vai reprocessar. E terceiro, para acabar, você falou que está misturando floresta com vegetação secundária, com pasto. No último buraco lá, que você roda. Isso está misturando ainda com o Random Forest. Isso, aí está separando, né? O buraco, quando chega o buraco, tem 3 coisas que podem existir lá dentro do buraco. Não, tá. Então o Random Forest com as amostras e isso. Montando, e você conseguiu ver as equações, o modelo que o Random Forest está usando? A gente, não, eu não estou olhando para isso, Miguel, né? No Random Forest, você sabe disso. Isso é inteligência artificial, aquele negócio que ele faz o que ele quer fazer e te entrega um dado no final. Aí você... Não, mas o Random Forest dá para... Ele não é tão caixa preta assim, não. Dá para a gente... Sim, então, a gente conseguiu separar quem tem mais, quais são os algoritmos, desculpa, quais são os componentes que têm maior colaboração. Tanto que a gente começou com mais de 100 atributos e foi arrancando, até ficaram uns 15, se não me engano, são 15 ou 16 atributos que têm maior peso, né? Aí cada classe tem uma composição um pouco diferente, né? Para o caso da vegetação secundária, o modelo linear tem grande participação, modelo linear e a parte de textura que vem no radar tem muita importância. A área de pasto, isso muda um pouco, mas a gente tem essas informações aguardadas. E isso acaba mudando também um pouco por região. O comportamento não é único para todo, até porque, como o Cerrado ele tem uma variação latitudinal muito grande, você sai desde latitude quase 0 lá no Maranhão e vai bater em latitude 30 lá no Paraná, né? Então, a confusão disso é muito grande. Então, essa composição vai variar muito por cena.
E, por último, você acabou a briga do mosaico de ocupações, você deixou de ter com a Isabel e o pessoal do Ural, e agora vai ter conosco, né? Eu e Silvana do Urbano, porque esse negócio de outras edificações é tudo, né, que está lá dentro, né? Não, são outras áreas Estou edificadas. sacaneando. Outras áreas edificadas é tudo que está lá dentro, né? É o mosaico de ocupações agora da. Não é. Nesse caso, não é. Só pega a área edificada, amiga. Eu Só sei, pega mas eu estou sacaneando com você. As edificações são de qualquer tipo, é qualquer coisa. Sim. Aí também você já quer muito, pô. O cara, eu não sou IBGE, cara. IBGE é que separa núcleo habitacional. Para mim, um pequeno núcleo habitacional, uma usina de cana ou uma barragem hidrelétrica, para mim é a mesma coisa. Meu filho, se ele não separa, não dá para separar a agricultura de pequena escala sem separar o urbano, tá difícil, né? Essas áreas. Pô, amiga, assim você vai dizer que só a Yara lá com a Planet é que resolve. Meu. Então, é só para trazer o mosaico de ocupações de volta. Não enche o Sim, saco. senhor. Silvana? Oi. Não, minha pergunta é muito mais simples. Na verdade, apareceu mais uma dúvida. Quando vocês fazem um Random Forest, você faz um modelo para todo o buraco que vai mapear, ou é um modelo por cena? É um modelo por cena. Porque tem muita variabilidade, né? Na verdade, não é por cena. A gente junta um bloquinho, tipo umas 4 cenas, 6 cenas, aí dependendo daquela região, essa região tá mais ou menos, tem mais ou menos variabilidade. A gente dá, é uma coisa, não tem uma receita muito, sabe, não, isso aqui se aplica para todo mundo. Você trabalha, essa aqui é uma área mais ou menos homogênea. Então, a gente pega aquele bloco, coleta as amostras naquele bloco ali, vai dar umas 4, 5 cenas cada bloco desse. E aí roda naquele buraco ali, naquele pedaço. Na verdade, a minha pergunta era em relação ao emprego dessas novas técnicas para esse mapeamento de 2018. Você mostrou a comparabilidade das classes, né, 2013 para 2018. E vai ser inevitável que todo mundo vá fazer a mesma coisa. Então, a minha pergunta é, dá para fazer? A gente pode confiar que as classes são equiparáveis? Elas são bastante próximas, né? A grande diferença que você tem é que você tinha o dado de 2013, o natural de 2013 não era do PRODES, não tinha PRODES naquela época. Então, foi feita uma classificação do natural, que o Dalton falava mal para cacete, xingava, dizia que era super ruim, blá, blá, blá. Então, aí você tem então, algumas transições ali, que você vai dizer, bom, aqui também é esquisito, mas porque a máscara de natural não bate uma com a outra. Mas grandes linhas guardadas, essas questões, por isso eu falei, a gente não publicou aquele dado é mais para a gente entender um pouco, né, ser um sinalizador do que aconteceu na área do Cerrado. Só pegando carona, Cláudio, vocês chegaram a ver se você não fizesse por esse conjunto pequeno de cena, porque aí tem a questão da proximidade, essa área deve ter, a variabilidade deve ser menor mesmo. Então, vocês fizeram um teste quando você não faz isso, quando você usa o mesmo modelo para todo mundo? Aí fica muito ruim. A gente testou e fica muito ruim. ruim. Foi o mesmo que aconteceu, Silvana, lá no IBGE. Óbvio que se eu pudesse rodar, né, como está lá no Engine, beleza, soca uma máquina para trabalhar lá, 3 dias ele me cuspia o resultado, mas o resultado não é bom, Miguel, fica muito ruim. Né? O pasto varia absurdamente ao longo dessa região. Né? Variedade, esse tempo, né? Porque você tem período de chuva, vai variar para caçamba ao longo dessa... Né? Pô, é um negócio que sai... Você tem uns 4.000 quilômetros de extensão, cara. Então, a variabilidade nisso é muito grande. A gente sabe, porque a gente sabe o seguinte, que esse uso, né, um uso que tem sido feito do Random Forest de uma certa maneira, sem fazer uma análise prévia aí de variabilidades e tal, ele dá um monte de resultado maluco. Então, não é que é maluco, dá um resultado... Porque não é IA, né? O Random Forest é muito mais força bruta estatística, só isso. Não tem inteligência artificial nenhuma aí, tá? A única coisa que você tem é acomodar a supervisão, que a amostra é sua. Então, esse trabalho que a gente está fazendo agora de limpeza com a segmentação melhorou muito, Miguel.
entendeu? Porque aí você vai eliminando também essas pequenos outliers ali, que ele acabava a classe jogando em uma outra classe, você limpa. É meio na marra, mas limpa, entendeu? Depois, Nada de graça, não. posso perguntar, Miguel? De microfone desligado é ótimo, pode ficar assim. O Cláudio, não, é só para amarrar uma coisa que Silvana falou e Miguel falou também. Então, assim, eu acho também que é natural que as pessoas vão pegar 2013 e tentar fazer. E aí o Miguel sugeriu uma coisa de fazer uma documentação, vocês mesmos sugerindo uma harmonização entre os dois dados. Acho que poderia ficar bem legal isso, antes de Eu publicar acho, em 2018, para não dar confusão. Se você quiser, eu posso ajudar. gostei da ideia, meu. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Tanto Eu que a acho. gente nem colocou o 13 lá na página, né? Então, se você entra na página do Terra Class, você só vai achar o 18. O 13 só tem a página aqui do INPE, né? Fica Entendi. escondidinho aqui, a gente não colocou ele junto lá, justamente para evitar esse uso que pode ser inadequado, entendeu? Então, a gente está dizendo, olha, Terra Class é 2018, né? No futuro, talvez, se a gente conseguir reprocessar uma série maior, né? Aí a gente lança a coleção Preta-Porter, Primavera 2021, aí vai ter o dado compatível. Mas enquanto seu lobo não vem, acho que podia tentar fazer uma documentação desse tipo. Acho que dá algum trabalhinho, mas eu acho que Eu acho que seria bem legal. dá um artigo, inclusive, né? Dá um artiguinho. Dá. Acho que, inclusive, indicando quais são as classes que são mais confiáveis de ter essa relação, o que você explicou, né? Aí explicando do natural, tal. Aí vão ter classes com mais confiabilidade do que outras, né? Ver as correspondências. É um trabalhinho, assim, dá um certo trabalho, mas acho que é uma coisa bem legal. Muito bem. Bom, eu me pus na fila, espero que ninguém se importe. Mas, Cláudio, sobre o Terra Class da Amazônia, eu lembro que durante um período muito curto de tempo a gente tinha um dado disponível para 91 e para os anos 2000. O que aconteceu com esse dado? Ele vai ser republicado? A gente vai ter acesso? Esse dado tem um problema sério nele, que foi o seguinte. Quando eu saí de Belém, né, eu tinha deixado uma metodologia para fazer o PRODES pretérito, que era, eu dizia assim, eu coloquei explicitamente dizendo o seguinte: só existe, o PRODES é um dogma de fé, né? Você tem que acreditar nele cegamente, né? Eu brinco com o pessoal que, né, o PRODES para mim é o caminho, a verdade e a vida, né? Que é o que a gente escuta lá na igreja, quando você vai lá, o cara diz, né, não existe na vida fora do PRODES. Então eu falei, pessoal, quando for fazer o passado, só existe PRODES dentro do que já existe PRODES hoje. Não tem nada fora disso aqui. Aí, como eu não estava mais lá, eu estava no doutorado, não sei o quê, o pessoal achou que não, melhor era, não, vamos passar isso a limpo, vamos rever os problemas, e aí começaram a catar PRODES fora do PRODES. Então, o que acontece naquele dado de 91, 2000, se você cruza ele, você vai ver que tem vegetação, agricultura virando floresta, porque quando entra no PRODES 2004, 2008 e tal, ele não está compatível. Então, por conta disso, a gente tirou aquilo do ar, falou, isso vai dar cagada, tira isso do ar, vamos rever esse negócio todo. E aí ainda tem um outro problema, que é o dado do PRODES que está lá, ele não casa com... foi construído em cima do PRODES que havia no passado, né, que tem um problema de deslocamento com relação ao PRODES presente. A USGS reposicionou todo mundo, então todo dado que foi construído no passado não casa com o dado presente. Então, agora, com esse dinheiro que a gente conseguiu lá para dar continuidade, a gente vai contratar o serviço de corrigir posicionalmente o dado de 2004 a 2014 para que ele case com o PRODES atual e, consequentemente, que ele case com as novas versões do Terra Class. Mas aquele 91-2000, ele tem um problema mais grave, que é o problema de classe, outras coisas. Então, por hora, ele sumiu. Ele está guardado
né, a gente, quem sabe, vai reprocessar e organizar esse dado para poder trazer ele para frente. A minha segunda pergunta acho que tem a ver com essa questão que o PRODES ele passou por ele foi realinhado, né? Ele tinha problemas históricos de desalinhamento. Eu acho que vocês passaram por algum momento que vocês tentaram alinhar os polígonos. Mas a minha pergunta é porque, assim, eu sei que isso funciona muito bem na escala em que o PRODES é feito. Então, uma pergunta agora que vai mudar de metodologia, que vai passar a fazer algo que é essencialmente por pixel, né? É pixel, o Random Forest, antes de ser por regiões. Se a gente vai ter problema de desalinhamento nessa unidade do PRODES, que é feito em outra escala, para o pixel, e em uma outra visão completamente diferente, que é porque a gente usa muito esse dado dessa forma, se quando a gente for fazer análise local, que aí a escala é muito menor, quais problemas a gente pode esperar de desalinhamento dos dados, ou do TerraClass ou do PRODES, para as nossas imagens? Olha, a gente não tem, porque assim, aí vale o meu dogma de fé. O PRODES é o caminho, a verdade e a vida. O que vale é o limite que o PRODES pôs. Certo? Se o PRODES falou que ali acaba a floresta, ali acaba a floresta. Ponto. Né? Vai um buraco para o TerraClass classificar. O TerraClass tem que se virar e classificar aquele buraco. Se no final da minha classificação por pixel sobrou 3, 4 pixels entre o TerraClass e o PRODES, eu vou rodar um pós-processamento que vai reclassificar aquele buraquinho que sobrou para uma das classes do TerraClass. Ele vai ver qual é a vizinhança de TerraClass que ele tem. Maior, é de pasto, é de agricultura, é de silvicultura, vai jogar esse cara para dentro da maior vizinhança que ele tem. Tá? Mas não vai nunca mexer no limite do PRODES. O limite do PRODES é imutável. Então, você não vai ter problemas com o seu limite do PRODES. Não, operacionais não, mas então, quando a gente, pobres mortais, estiver olhando para um pixel de borda, a gente pode esperar que ele esteja... Filha, pixel de borda pixel de borda tem uma coisa chamada contaminação. Ainda que você classifique a sua imagem Landsat linda, sem desconsiderar ninguém, o pixel de borda sempre pode estar para lá ou para cá. Sim. As bordas são chatas. A gente já teve essa discussão aqui, eu já perdi. Não. Assim, a escala, você tem que pensar o seguinte, você, numa Landsat, não dá para analisar um pixel. Não é? Você fazer uma análise de um pixel. Esse pixel aqui era urbano, virou floresta. Meu, esquece. Você não vai conseguir fazer isso. O Landsat não tem resolução espacial para o que você quer fazer, Maria. O que você quer fazer demanda uma resolução muito mais fina que isso. Então, você tem que admitir, no seu trabalho, quando você fizer as suas análises, você tem que admitir que tem, primeiro, qual a unidade mínima de mapeamento. TerraClass trabalha com unidade mínima de mapeamento de 4 hectares. Para mim, nada menor do que 4 hectares não existe. É limitação da minha ferramenta. Olha lá, se for menor que 4 hectares, ele vai desaparecer. Então, você tem que admitir que a sua unidade mínima de amostra, de análise, é algo maior do que 4 hectares. Tudo bem. Aí, outra coisa, ainda sobre o Amazônia, que a gente tem... Ele foi feito primeiro com uma legenda, com o famigerado mosaico de ocupações, e depois foi lançado um segundo produto com uma nova legenda. Você pode explicar um pouquinho como que foi feita a reclassificação dessas áreas? Foi feita uma reclassificação. Na verdade, a gente tirou 2 classes. Saiu o mosaico de ocupações e saiu a pastagem com regeneração. Era pasto sujo, pasto com regeneração, né, e depois a vegetação secundária. A área de pasto com regeneração, a gente fez uma classificação nela, né, em função da quantidade, da textura, quantidade de presença de vegetação secundária. O que tinha mais vegetação secundária foi para dentro da vegetação secundária, o que tinha pouca vegetação secundária foi para dentro do pasto sujo. Né, e essa classe desapareceu. A classe de mosaico, né, ela foi reinterpretada praticamente na mão mesmo. A gente olhava os polígonos e fazia uma distribuição desses caras para onde ele estava indo. A maior parte foi para pasto. Ele seguiu um padrão muito próximo dessa área de regeneração com pasto.
ela vai para a maior parte, vai para pasto heterogêneo, para pasto que tem vegetação secundária, um pouco, né, de arbustiva, arbórea, e uma parte menor vai para a área de vegetação secundária. E muito pouco vai para a área de pasto limpo. Ok, muito obrigada. Gente, alguém mais tem pergunta? Tudo bem, todo mundo fechado na janela, ninguém vai perguntar nada para o Cláudio, não, ele vai ficar chateado. Ele deixou de tomar chopp hoje para vir aqui. Pois é, meu irmão está lá em casa, vai lá me visitar, eu estou aqui. Não por isso, tem mais, gente. Perguntas polêmicas. Bom, eu vou esperando alguém perguntar. A gente tem alguma análise de acurácia dos mapas do TerraClass, além do 2008 que eu sei que a gente tem um de 2008 na Amazônia e tem esse agora de 2018 no Cerrado. A gente tem mais alguns para os outros dados? Não, os outros anos não tem. A gente não publicou essas análises, não. A gente está pensando agora em refazer esse dado de acurácia, né, essa parte amostral, para poder avaliar melhor os outros dados. Tem alguma previsão de quando vai sair esses valores? Por hora, não. Esses dados novos que vão ser publicados todos com acurácia. À medida que concluir, a gente vai fazer acurácia e publicar. O velho, a gente vai ter que dar uma olhada depois, com calma. Uhum. O PROD pretérito também não tem previsão de ser disponibilizado? Não. Tudo que eu quero não tem. Tadinho de mim. E aí, gente? Ninguém mais? A gente libera o Cláudio para ir tomar cerveja com o irmão? Tranquilo, tranquilo. Silvano, você está fechado o microfone. Não, acho tranquilo. Acho que sim. Não, gente, tem uma meia hora ainda. Vamos lá, tá pago. Estava falando. Não, você respondeu as coisas. Miguelzinho, tem que falar para esse povo que a gente não morde. A gente briga, fala, mas não morde. Não. A questão é a seguinte, só aproveitando enquanto... Não, e eu estou vendo aqui que pelo menos 70% aqui vai usar algum tipo de dado, ou algum não, vai usar um dado TerraClass ou PRODES. Então, deveria estar preocupado em saber mais coisas do que estão perguntando. Ou talvez estão achando que não podem perguntar, não estão preparados para isso. Todo mundo está preparado aqui. Entendeu? Gente, só eu que vou ser demitida para fazer pergunta inconveniente. Vocês não. Mas o que eu ia dizer, Cláudio, é só o seguinte, eu estava nessa conversa, porque para mim essa coisa é bem importante. A ideia de coleção é diferente da ideia de reprocessamento. Tá? Conceitualmente, são duas coisas diferentes. Né? Por que o Map Biomas chama de coleção? Porque ele tem a capacidade, no arranjo institucional que ele fez, de manter essas coleções. Então, se eu quiser fazer meu trabalho com a coleção 3, 2, 1, 0, eu tenho condições de falar, vou fazer com a 0, vou fazer com a 3, vou fazer com a 4. Então, eu vou chamando de coleção e eu digo, olha, você reprocesse também o seu trabalho com essa coleção aqui. Né? Mas, se você quiser, você faz com a coleção 3, faz com a coleção 4. Então, é muito mais um versionamento, é um versionamento quase, né? Só que é um versionamento completo. A coleção, na verdade, é todo o conjunto de novo, todo conjunto de novo, todo conjunto de novo. A ideia de reprocessamento, não. A ideia de reprocessamento é a ideia de que você só tem um conjunto de dados agora. Eu avancei, melhorei minha tecnologia, e agora eu reprocessei e produzi uma nova informação. E essa é a informação. Não existe a outra para você voltar atrás, não existe nada. Então, e que é bom e possível, só que todo reprocessamento precisa vir com um monte de informação, senão você entendeu? Senão ele acaba com uma coisa muito importante, que é o histórico do dado, que o reprocessamento, na origem da sua ideia, ele admite, ele quer fazer. Tá? Então, essa é a decisão, entendeu? Por isso que coleção é muito mais fácil.
que reprocessar, nesse sentido. Agora, o processamento vai ficar mais facilitado. Você melhorou a tecnologia, quanto mais você melhora, menos, né? Você vai melhorar, vai fazer. Agora, no reprocessamento, essa preocupação, para mim, é fundamental, porque você não vai manter versões dos dados. Acabou, reprocessei, morreu. O passado não existe mais. Tá? Dá para guardar, Miguel. Não é complexo. Guardar isso não é complexo. Se você quiser guardar, aí você vai ter que fazer uma outra estrutura, entendeu? Que você vai ter que oferecer esse dado do guardado, vai ter que fazer... A estrutura que você tem hoje não é do Map Biomas. Então, reprocessar é a estratégia mais correta. Obviamente, você vai ter que guardar de algum jeito, mas reprocessar é a estratégia mais correta. Eu só preservo um dado na versão atual que eu tenho de metodologia. É só esse. Mas, a cada momento que eu avanço, eu tenho que ter sempre no paralelo o que era para onde foi, o que era para onde foi, o que era para onde foi. É basicamente isso, e a harmonização das classes. Então, isso é, assim, é essencial fazer... É parte essencial de uma metodologia que prevê um avanço tecnológico e um reprocessamento de dados, criando um novo conjunto de dados, e não uma coleção. Essa é a diferença, entendeu? Por isso que essa que era a minha preocupação. Porque o fato de você vai ter, o fato quando o dado está público, é aquilo, acabou. Só isso. E outra coisa é que você não vai fazer agricultura de pequena escala, não mesmo, porque você é do agrobusiness, você, Ieda, é tudo. Você foi lá comigo na sala do Rodrigo, como é que é? Do Rodrigão, bateu nas costas dele, fez tudo. Você me levou lá. Eu fui acompanhar. Quem abriu as portas foi você. Você que. Cadê? Peraí, ó. Peraí. Ó. Olha só, o que o Miguelzinho ganhou, o dele é autografado. Se ele está lá, o dele é autografado, bonitinho. Pode procurar na página do Miguel lá. Traída, né? Eu sou falso, né? Eu sou falso, né? Traída você, Miguel. Fica falando de TT1, TT2, blá, 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 mas vai apertar a mão do agro. Agro é paz. Agropaz. Decepção. Cláudio, já que a gente está visitando o seu passado, se você me permite a curiosidade, como que você saiu de detectar vegetação secundária no seu mestrado para o TerraClass? Um programa institucional que olha a Amazônia toda, agora o Brasil todo. Então, quando eu fiz mestrado, eu já trabalhava aqui com o Dalton, trabalhava no programa Amazônia, e a pergunta que a gente tinha, né, Bel, naquele momento, haviam várias estimativas de vegetação secundária, as mais diversas possíveis. De 10% a 50%, você podia escolher o seu número e seja feliz com aquele número. Então, a pergunta que a gente se propôs a responder naquele momento é, peraí, mas quanto tem de verdade? Né? A gente não sabia, tinham estimativas as mais diversas. Então, a primeira coisa, na minha dissertação, eu propus um método, com a ajuda da Bel e do Dalton, a gente propôs um método para estimar, para mapear a vegetação secundária, e uma vez que esse método deu certo, foi legal, a gente estratificou a Amazônia, fez uma estimativa, então, de quanto existe de vegetação secundária, quais eram os principais componentes que ajudavam a formar a vegetação secundária e quanto havia de vegetação secundária em toda a Amazônia. Beleza? Então, isso... Né? Quando eu terminei o mestrado, eu fui para Belém para começar o Centro Regional da Amazônia e eu precisava de uma ocupação. Né? Por que existe um Centro Regional da Amazônia? Tem que ter um motivo. Ele não vai fazer prótese. Né? O prótese continua sendo feito em São José. Na época, o DETER era feito na FUNCAT, não era no INPE. Então, a gente precisa ter um motivo para existir um centro. Então, vamos fazer um mapa de uso da terra de toda a Amazônia. A gente não tem esse dado, vamos fazer um mapa de uso da terra de toda a Amazônia. Inicialmente, era um projeto que a gente concebeu
para ser feito todo dentro de casa, não tinha participação da Embrapa, e a gente trabalharia com imagens moldes, era um grande mapa, assim, sabe, grandes escalas, tal. Quando eu cheguei em Belém, eu comecei a trabalhar, falei, bom, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, vou pegar agora, vou aplicar minha metodologia para toda a Amazônia para ter um mapa mais preciso de vegetação secundária de toda a Amazônia. Então, tinha uma equipe que trabalhava junto com a gente, e como eu estava dentro da Embrapa, a Embrapa me acolheu fisicamente nesse primeiro momento, a gente não tinha prédio lá em Belém, né, a minha integração com a Embrapa era muito grande. O Adriano, já era um amigo daqui de São José de muito tempo, trabalhava lá, e a gente começou a trabalhar, vamos fazer um mapa, então, melhor, um mapa Landsat para toda a Amazônia, vocês entram junto, você participa desse processo, beleza, vamos. Então, aí veio o Alexandre Coutinho nesse grupo, e a gente, então, coordenou essa ação, né, das duas instituições para produzir um mapa padrão Landsat para toda a Amazônia. Então, daí surge o Terra Class, né? E o INPE, óbvio, que a nossa maior contribuição é na área da vegetação secundária, e a gente ajudava também na área de pastagens, né? Mas a maior contribuição era justamente na minha dissertação, que era a área de vegetação secundária. Então, foi mais ou menos esse o processo de sair de um mapa de vegetação secundária para chegar a um mapa de uso da terra de toda a Amazônia. Daí, agora, a ideia é a gente ter um produto que possa ser uniforme para todo o território nacional. Por isso que a gente está trabalhando, né, para que o Terra Class se torne um Terra Class Brasil, né, inclusive com participação do IBGE. A gente está numa discussão, está avançando bastante, espero que em breve o IBGE possa fazer parte desse consórcio, para que a gente tenha um produto, vai ser um produto bastante sólido em termos de metodologia, em termos de instituições. O Cláudio é da agronomia da Rural do Rio, então também tem que falar que, né, ele não nasceu vendo vegetação secundária, ele nasceu na agronomia da Rural do Rio. Eu nasci agrônomo. Nasceu... agrônomo porque fez o secundário, fez aqui também o Jacareí, colégio técnico, então ele é agricultor teórico desde novo. Nunca plantou nada, mas já estudou bastante. Mas a coisa da Amazônia também, o Cláudio também, depois que ele, além de agrônomo, ele que construiu o prédio do INPE lá em Belém. E, na verdade, foi a estratégia, uma das estratégias que a gente teve para contratar o Cláudio. Então, sem Belém, seria muito difícil o Cláudio ser um impiano. Exatamente. Porque toda a estratégia da internalização do Cláudio passou por Belém e, felizmente, ele é um aventureiro, ele topou a aventura de chegar lá. Por isso que ele ficou na Embrapa. Não tinha prédio. Tinha nada. Não tinha prédio, ele não tinha casa para morar, só tinha família e filhos, e o resto. E filho tinha bastante, né, Miguel? Era uma casa muito engraçada. E filho tinha bastante, ainda arranjou mais. Cláudio, a gente faz vários trabalhos dentro do laboratório, né, que utilizam ou Terra Class ou PRODES. Se tem alguma dica para a gente ou alguma sugestão de como os nossos resultados podem colaborar com o projeto? Bom, eu acho que essa questão das acurácias é sempre uma coisa importante, né? Se a gente puder se aprofundar nisso, olhar para essas acurácias, é uma coisa bastante importante, né? Isso que o Miguel está colocando, né, quando a gente olhava, foi a sugestão da Sil também, né, essa coisa da gente olhar o Terra Class 13 para 18, quem está indo da onde para onde, né, é uma coisa que pode contribuir bastante para a gente nesse mapeamento. Né? E é óbvio que, por exemplo, o meu maior sonho é o da Bel também, é achar a pequena agricultura. Né? Fiquei super interessado, achei super legal o trabalho lá da menina, acho que ela está aí, não está? Da Flávia. Flávia, Estou aqui. está aí? Tá, a Flávia está embaixo ali. Né? Que trabalhou a questão da mandioca, eu acho super importante. A gente está olhando bastante para isso, eu acho que isso é uma coisa que pode contribuir muito. Identificar, achar um padrão que mostre isso
vai identificar bastante. Para aquele trabalho que eu faço de paisagem, para o Pará ficou muito legal. A gente conseguiu achar uma árvore colíndia. Já te mostrei? Não, né? Ah, peraí que eu já te mostro já. A Flávia é agrônoma também, mas da escola concorrente, da escola do Agro é Paz. Ela não é Ah, é? agrônoma, Miguel, ela é Não, a Flávia não é agrônoma, mas é da escola do Agro é Paz. legal. Eu sou da escola, mas não sou agrônoma, não. Sou gestora ambiental, Miguel. Não Ó, é demais. lá dessa escola, me falaram que diz que tem o termo para esse povo lá, que não é paz, quem não é paz, diz que chama BNH. Você conhece o termo, Flávio? Não conheço, talvez a Gisele possa me ajudar. Mas eu Me nunca contaram, né, que diz que a turma do BNH, quem não é da turma do Agro é Paz, é da turma do BNH. O BNH é bosta na horta. eu Isso Nós estamos mais para isso aqui, tudo aqui é tudo pequenininho, bosta na horta mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio aqui, Bel, para te mostrar. Pode ir fazendo pergunta, gente. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Desculpa, Flávio, esqueci que você é da gestão ambiental, ciência ambiental. É que é tanto agrônomo por aqui que estão, ultimamente. tá tudo bem, Miguel. Aqui, Eu já Bel. entendi que eu vou passar o resto da vida explicando. Aqui agora a gente está conseguindo separar essas áreas que a gente chama de subsistência, porque deixa eu mostrar a árvore primeiro, né? Aqui o resultado, deixa eu mostrar a árvore, fica mais legal de você entender. Eu vou publicar daqui a uns dias, se Deus quiser. Né? A gente começa separando lá o que é área de produção, do que não é área de produção. Aí, em função da quantidade de agricultura, eu vou tirar o bloco da agricultura, da grande agricultura. Aí, em função da quantidade de pasto, eu vou separar a área da pecuária. Aí, depois, em função da presença de silvicultura, eu vou tirar a área de floresta. E, em função da quantidade de floresta secundária, né, eu vou separar se ele é uma área eu estou chamando de family farming, ou se é uma área que é uma zona, realmente tem uma área mista que tem de tudo lá dentro. Lá. Então, a gente está separando. E aí, o resultado que eu tirei disso aqui é essa árvore, esse resultado aqui. Ó. Então, você tem as áreas naturais, as áreas iniciais, esse verde mais clarinho, a pecuária não intensificada aqui para bife, as áreas de pecuária que tem um pouco de leite estão aqui localizadas aqui, nessa área de pecuária com leite, e aqui em cima tem uma área de silvicultura, aqui, que é lá na Jari Florestal. Esse é um mapa geral do Pará. Ficou bem legal, bem legal O mesmo. que você fez, Cláudio, meio baseado na mão, com aquelas árvores que você fez meio parecido com a sua tese? Isso. Só que A árvore está aqui, ó. Deixa eu mostrar a árvore. Eu posso voltar na árvore para você ver. Aquela classe rosinha, o que mesmo? Eu não consegui na legenda. Passou rápido. Essa daqui é a área de coexistência. Tem um pouco de agricultura de larga escala, tem um pouco de agricultura lá, mas é pouco. Então, ela coexiste, tem pecuária e tem agricultura de larga escala lá dentro. Né? Você tem que lembrar que isso aqui é a classe dominante dentro de cada célula dela. Uma célula tem 10.000 hectares. Então, não quer dizer que tudo ali dentro é isso. Quer dizer que a classe que predomina é essa daí. Tá? Você viu, Bel, onde caiu essa classe? Lá em Santarém. Tem no entorno de Santarém vai ter. Lá no entorno de... Perto da bacia. É a nossa Santarém 5. e em Rapélio 5. Paragominas. Velho 5 e 5A.
Cláudio, isso é feito com base em que dado? Oi? Isso é feito com base em que dado? Feito com base no PRODES e no TerraClass. E na localização das usinas de leite. Teclas 2014? Para separar o dado de 2014. Para separar o que é leiteiro ou não, eu uso a presença de... Tem duas coisas, né? Eu uso, basicamente, o tamanho de polígono de desmatamento do PRODES. Ele tem que ser... O tamanho médio naquela célula tem que ser menor que a média geral da área, e ele tem que estar a até 60 quilômetros de distância de uma usina de leite. Não uma usina de leite, de algum lugar que receba leite. Pode ser uma indústria, uma usina, cooperativa, qualquer coisa que receba leite. Para mim considerar que aquela célula é uma célula com presença, com predomínio de pecuária leiteira. As células são de quanto, Cláudio? Células são de 10 mil hectares. Mas essa célula não é hexagonal? Estava vendo ali. Ela é hexagonal. Ela é hexagonal. Eu mudei também. Na minha tese, eu trabalhava com quadradinhos, né? Era 10 por 10 quilômetros. Agora, ela tem a mesma área, que são os mesmos 10 mil hectares, só que trabalha com célula hexagonal. E isso fez diferença? Na espacialização, fica melhor. Né? O canto da célula fica muito artificial quando você trabalha aquele quadradinho, né? Ele fica muito artificial. A espacialização fica um pouco menos dura quando você trabalha com hexágonos. Mas na paisagem acho que faz pouca diferença, Abel. O hexágono tem propriedades matemáticas para visualização mais interessantes, mas do ponto de vista do resultado não vai fazer diferença nenhuma. Não, mas para gerar mapinha é bom. Não, vai dar assim, trabalho. Ele é menos duro. Quando você olha ele na hora de interpretar, né, quando a gente, como ser humano, olhando para ele parece que reflete um pouco, ele é menos agressivo para quem olha para ele. Então, ele acomoda melhor. Mas você continua mantendo na sua legenda a agricultura de subsistência, né? Lá na legenda nova agora. Isso é muito triste. Não é de subsistência, era familiar. Não é de subsistência. Você mostrou na árvore aí, subsistência. Não, olha aqui, cadê a subsistência agriculture. Não, cadê a... Vamos lá. Ó, aqui, lá embaixo. Family Farming. Quer ver? Ó? Bota lá o mapa. Bota lá o mapa. Bota o mapa. Você vai Se ver. ele tá no mapa diferente, ele está errado. Pois é. Por isso que eu fiquei triste. Está errado aqui. Não é Family Farming. Aqui está errado essa legenda. Por favor, já diminui minha dor com esse mapa. Só mudando isso. Olha ali a agricultura no meio do algumas áreas de agricultura dominante e coexistência. Eu estou preocupada com a Revex. Ali do lado. Ele está com bastante verde, que é a vegetação natural. O azul está dentro da bacia mesmo, ó, bem no meio, igual o meu resultado. Só que o verde que tem bastante ali na Revex é Initial Front, né? Não é Natural Region. Mas eu também... Esse verdinho aqui é a fase inicial. O que ele quer dizer, Cláudio? Essa fase inicial significa que a quantidade de desmatamento é até 5%. Do hexágono? Do hexágono. Tá. Ele tem... Quer dizer, esse cara tem pelo menos 95% de floresta. De que ano que é esse mapa aí, que eu acho que eu perdi isso? 14, né? Uhum. A ideia agora é que a gente possa, a hora que isso casar com o 18, a gente possa aplicar no 18 e entender o que as células fazem de um ano para o outro. O que acontece de um ano para o outro? Entendeu? Na minha tese, eu fiz em Rondônia para 3 datas. 2004, 10 e 14. E aí você conseguia entender o que estava acontecendo com cada célula, para onde que ela estava indo. Sim. Entendeu? Interessante. Esse trabalho conversa muito com o seu, Dani, só que o seu não é
E o seu é temporal, é 2000, 2010, 2019. Sim. Conversa bem, assim, Então, isso porque uma das bases de dados é a mesma da Terra Classe, só 2019 que foi você que produziu. Mas Isso. as categorias são diferentes, apesar de ter algumas semelhanças, mas as categorias são diferentes. Até a unidade de escala. Mas legal. E aí você trabalhou com 2 quilômetros, né? 2 por 2, bem menor. 3 por 3. 3 É por bem Foi 9 mais, quilômetros quadrados. é muito mais fino, né? Mas os resultados ali para Santarém são bem parecidos. Então, Acho que trabalhou com uma agricultura mais pura, né, de larga escala, mas umas regiões que ali é misturado, a pequena com a larga escala. Isso. E você, apesar de não ter a larga escala, a pequena escala, você conseguiu mapear alguma coisa, detectar alguma coisa aí. Isso aí foi interessante. Nessa análise macro, você consegue perceber aonde ela está existindo. Provavelmente por causa da área dos polígonos, alguma coisa relacionada. Muito provavelmente com o tamanho médio de polígono. Pode ser. Legal, muito bom. Vou fazer um trabalho junto, aí a gente pega e desce a escala, assim, e mostra o que acontece. E o povo ficou malhando sua árvore lá no seu doutorado, falando, tinha gente aí do lado seu na janela que falava, mas essa árvore feita à mão aí, tal. Eu nunca falei isso, Miguel. Você é babaca. Eu estou preocupada porque na minha janela quem está do lado do Cláudio sou eu. Acho que eu também não entendi muito bem. Não é a Mariane? Aí depende, cada janela tem o seu vizinho. Eu sei, mas foi o suficiente para me preocupar. Gente, eu não fiz nada. Eu nunca falei mal da sua árvore, não. Isso aí é intriga que o Miguel gosta de fazer. Adoro uma provocação. Eu sei, eu conheço. Posso sugerir usar o GeoDNA, tal, porque você consegue colocar mais atributos e escolher, né? De repente aparece um que pode te ajudar mais, mas cada um constrói a decisão que quer, que acha que tem mais relação com aquilo que está observando. Nada a ver. Miguel é muito bélico. Ele semeia a discórdia. Isso tudo é ciúme, Bel. Porque eu sempre fui aquele seu aluno querido, então ele tem esse ciúme dele. Deve ser, Cláudia. Ele fica tentando botar fogo na lenha. Mas tudo Só bem. porque eu levei você para o campo, né? Aí ele fica com ciúme aqui. E que campo! Mas legal. Mas acho que agora a gente pode encerrar, né, Mari? Sim. De qualquer forma, gente, eu estou sempre aqui, né? Quiserem bater um papo, quiser conversar, falar esse aqui eu acho que serve, dá para testar alguma coisa, fazer alguma coisa junto. A gente está sempre aqui. A ideia do programa é cada vez ser mais inclusivo com isso. É uma coisa que eu venho falando bastante, e a gente tem procurado se aproximar de vários orientadores aqui, né? O Sidney, a gente tem trabalhado mais, trabalhado na parte de radar, né? Tenho procurado o máximo possível me aproximar de outras pessoas que orientam, a Ieda, com a Silvana, para que a gente possa trazer mais ciência, possa trazer mais conhecimento para dentro do programa. A gente está se aproximando também de outras escolas fora daqui, tem conversado bastante com o Raul, lá da PUC, aí mais a parte de processamento mesmo também, para arejar isso tudo. Então, eu acho super importante trazer ideias novas para dentro do programa. Então tá, gente, muito obrigada. Apesar do Miguel não gostar das coleções, com as coleções, mas a gente sempre troca. Coleções você não vai fazer, você disse que vai fazer reprocessamento. Você decide o que você vai fazer. A gente pode, quem sabe, fazer uma coleçãozinha nova, botar um paetê, uma coisa assim. Coleção eu acho que é mais fácil, é mais tranquilo.
você precisa arranjar mais dinheiro para fazer coleção do que fazer reprocessamento. Nem dinheiro, Miguel. Pode ser que dinheiro eu arrumo. Eu preciso arrumar jeito de passar, de contratar gente, cara. Isso é que é difícil, cara. Dinheiro você até consegue. O difícil é usar o dinheiro. Dinheiro para a gente, né, que é difícil. Não, mesmo dinheiro para a gente, Miguel. Eu estou com um problema agora que a gente conseguiu uma grana da CLUA para fazer um trabalho lá com o Ministério Público e eu não consigo usar esse dinheiro. Ai, que saco, né? Simplesmente não consigo usar, ué. Tudo amarrado, né? Dá amarrado. Ah, não pode, não pode, não pode. É um inferno. Aproveitando, fazer uma reclamação aqui. Vocês viram que abriram o edital para a Bolsa PCI lá, e aí tem a história do projeto? E a gente não casa em lugar nenhum, cara. Tentei até Silvana, olhar. mas teve uma reunião da área para discutir isso. Foi isso que a Karine promoveu, que eu brigando, falando com o cara. Falei, vai ser excluído. Está lá, isso aí. Não, Tá o processo lá é complexo pelo seguinte. Era um dinheiro que tinha que ser gasto agora. Não tinha outra opção. Era assim, ou gasta agora, ou o INPE vai perder essas bolsas depois. Entendeu? Ou você arruma um jeito de gastar esse dinheiro agora, ou que você não usar agora, o INPE vai perder depois. Então, fala o seguinte, o que tem pronto? Seguinte, pode qualquer coisa que se encaixe no Programa Amazônia, qualquer coisa que se encaixe no cubo de dados, qualquer coisa que se encaixe no Queimadas, que é o que já tinha, ou na BIG, que é da Cláudio, não é exatamente assim, não. Porque a BIG não é projeto, o BDC não é projeto. A discussão toda é que isso aí tudo bem, isso aí aconteceu sempre no INPE, isso é só de neguinho falar e comunicar, olha, está tendo essa situação, nós vamos fazer isso agora, depois a gente acerta. Essa não é a questão é que o rapazinho lá, o Renato, veio, enfim, 2022, quando mudar, a gente conversa. Até lá, eu só tenho que resistir e sobreviver. Eu só queria falar para o Cláudio, quando ele tiver a oportunidade, for consultar nessas coisas, por exemplo, eu olhei lá, eventualmente a gente podia encaixar alguma coisa, por exemplo, não tem podia colocar tópicos mais abertos, entendeu? Porque são as coisas super restritas. Podia pôr desenvolvimento de metodologia para mapeamento de uso e cobertura do solo na Amazônia, entendeu? Aí cabia todo mundo lá dentro, a gente cabia lá dentro. Qualquer coisa que se relacione com o Programa Amazônia cabe lá dentro. Não cabe, Cláudio. Você olhou os itens que tem lá? Olha para você ver, tá tudo super específico, assim, tá super específico. Era pelo que eu entendi, era para ser projetos gerais, para a gente poder jogar as coisas lá dentro, mas não tá, tem umas coisas super específicas, tem água, interiores, que nunca deixou todo mundo... Porque foi o Cláudio que apresentou. Na verdade, eu não apresentei muita coisa, porque o meu problema não é usar essas bolsas eu não tenho problema. Hoje, meu problema não é falta de bolsa, né? Eu tenho recurso próprio do programa que eu mantenho as bolsas. Então, assim, se eu quero desenvolver um negócio que vai interessar ao programa, eu tenho bolsa para implementar. O problema não é esse. Né? O problema, esse caso especificamente lá, é que precisava ser gasto de uma hora para outra. Né? No caso do Programa Amazônia especificamente, se for, eu vou desenvolver metodologia, tenho bolsa lá, a gente pode implementar. Entendeu? Bom, tudo bem, mas não vem ao caso. Desculpa atrapalhar, Mari, era só para... chorar um pouco. A gente aproveita o gancho. Eu só estou esperando dar 19... pronto, deu. Pronto, agora eu posso encerrar. Pronto, o número cabalístico. Obrigada, Cláudio. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Cláudio, muito, muito, muito obrigada. Desculpa atrapalhar essa cerveja. Não tem problema. Mas a gente espera poder colaborar bastante com o projeto no futuro. Tomara, assim espero. Beijo, gente. Cláudio, valeu, obrigado. Obrigada. Tchau. Boa noite. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.